Olá, queridos internautas, sejam bem-vindos a mais um episódio do Animus Podcast. Estamos cá, não é, para levarmos avante esse espaço que terá o seu início a semana passada, que é um espaço de comentário das notícias mais marcantes. E estamos aqui para vocês, estamos aqui para vos deixar informados e dar-nos aquilo que é a nossa opinião quanto aos assuntos mais relevantes da semana que vai de 4 a 10 do mês de agosto. Como de sempre, temos aqui o mentor desse projeto, Fernando Tsing, seja bem-vindo. Obrigado. Temos também o nosso amigo produtor e comentador desse espaço, Delcio Tsing, e está nesse momento no uso da palavra o professor Moisés Kanjeke, que sou o convidado também para esse espaço. Então estaremos aqui durante mais ou menos alguns minutos, não é, a trazer notícias bastante relevantes e, quiçá, estamos a contar com a sua opinião sempre que necessário para melhorarmos esse espaço. Sendo assim, convido o meu amigo Fernando Tsing para tecer também algumas palavras. Sim, nós vamos primeiro agradecer a tua presença aqui no nosso canal por nos assistir. Também vamos os convidar já que se inscreva no canal, ponha um like e compartilhe este vídeo. Estamos saudados, vamos começar com o nosso programa e para isso vamos começar a falar de notícias que têm a ver com a sociedade e maiormente sobre a saúde. Qual é o acontecimento mais marcante a nível da saúde ocorrido na semana passada? A nível da saúde, a nível nacional, tivemos a grande notícia, não é, da primeira realização cirúrgica robótica, não é, no hospital complexo hospitalar cardeal Dom Alexandre, não é? Tivemos do Nascimento, obrigado. Tivemos ali uma cirurgia robótica, que é a primeira no nosso país, não é? Tivemos nesta equipa profissionais angolanos e acompanhados de profissionais dos Estados Unidos da América. É uma notícia relevante e até porque a cirurgia feita incidiu em uma área que tem afetado muitos homens, não é? Que é o câncer da próstata, e é uma cirurgia muito mais ligada à tecnologia, é muito invasiva e também a sua recuperação é mais rápida se comparada com essas cirurgias, não é, normais, digamos assim dizer, ou as ditas convencionais. É um avanço para o país, todavia também há um motivo de preocupação, é que parece-nos que está a se apostar muito para hospitais terciários e esquecemos os cuidados primários de saúde. Então, tal qual a nossa ministra, o executivo tem feito bons trabalhos para investir em tecnologia a nível da saúde, é bom também que se faça investimentos a nível primário, porque até investindo a nível primário evitamos muitas doenças, né? É na base ou é no investimento primário de saúde que se combate muitas outras doenças, mas tivemos esse avanço. Aqui, pelo menos, enquanto angolano, eu penso que esse investimento que vai se fazendo a nível de hospitais terciários é fundamental também que se faça a nível de hospitais, a nível dos postos médicos, dos postos médicos, exatamente, dos centros, saúde, sim, porque estamos muito preocupados em termos hospitais de grande calibre e esquecemos a base. Depois esses hospitais acabam estando congestionados com casos que se calhar não era para ir àquele nível. Sim, né? sim. Então é necessário que se faça esse investimento e também eu ficaria de todo orgulhoso se essa máquina fosse inventada por engenheiros angolanos e a sua manutenção também fosse feita por engenheiros angolanos. Porque se vai se dar aquele caso que é um grande investimento, é uma grande máquina, depois dessa equipa dos Estados Unidos ausentar-se, ninguém mais mexe. é um fusível que queimou, Sim, mas temos que esperar quem vem dos Estados Unidos. Há alguns comentários de que nos hospitais, às vezes, há algumas máquinas que não estão em funcionamento, porque não há técnicos que podem pô-las a funcionar. Em alguns casos, às vezes, é só poeira, só precisam mesmo abrir para Principalmente limpar. quando o hospital é novo. Né? Exatamente. Muitas máquinas ficam Então é necessário paradas. que, tal qual esse investimento que se está a fazer, é necessário também que olhemos para os serviços primários de saúde. Né? Sim, sim. Exato. Delcio. Sobre a tecnologia, o que é que nos marcou na semana passada? Na semana passada, vemos que uma das grandes gigantes da tecnologia, nesse caso a Google, foi processada
foi processada pela Federação de Justiça dos Estados Unidos, dizendo que a mesma está a usar práticas ilegais para manter o monopólio no mercado de buscas. Sabe-se muito bem que a Google é a grande... A maior empresa de buscas. Quando falamos em internet. busca, todos nós pensamos já na Google, né? Sim. Então, existem outras empresas que tendem a entrar nesse mercado, mas, porém, por causa desse monopólio que a Google criou, as outras não têm espaço para crescer. E sendo que as mesmas também acusam a Google de ter contratos, digamos, de uma forma ilegal com as empresas que fazem a fabricação de telefones, softwares e tudo mais. Ok. Atenção, a Google é dona do Android, sistema operacional mais utilizado do mundo, dos telemóveis, é dona do YouTube, é dona do Google Maps, mas dona de quê, Delcio? Do Play Store. Sim, Play Store e tal. Não, mas eu sempre fiz a seguinte pergunta. Eu comprei meu telefone, é novinho e tudo mais, está aqui. Sim. Como é que eu não pus nada e logo vejo usar um aplicativo da Google? Quem colocou aqui? Sim, porque se o teu telemóvel for Android, é claro, porque a Google é dona do Android. Coloca os seus serviços. Por exemplo, mesmo na semana passada, a Apple aconselhou os usuários do iPhone a usarem mais o navegador Safari que o Google Chrome. Que é o navegador deles. Sim, né? o Safari é da Apple e o Google Chrome é da Google. E eles dizem que o Google é menos seguro, pode partilhar algumas informações confidenciais. Mas eu acho que são mesmo... São lutas de uma rivais. espécie de guerra comercial, né? Sim, são lutas de políticas, rivais. de marketing e tal, etc. Políticas comerciais. Só que o mais engraçado é que a minha fonte para estas notícias foi o mesmo tal Google. Então é um pouco complicado. Mas você já imaginou o que é tentar, né? Entrar num mercado em que a tua concorrente é a Google? Ser mais criativo. Sim, porque temos outros motores de busca. Né? Temos o Bing, temos mais quem aí? E talvez essa aí não está a crescer. O Yahoo. A Yahoo, nesse caso. Não, mas também o crescimento, não acredito tanto que seja pelo facto Baidu, da Google ter monopolizado os serviços, né? Não, mas acho que podem fazer um bocadinho mais para... A Google vai tendo vários entraves, principalmente nos países, por exemplo, na China, na Rússia também já está a se discutir o afastamento da Google. Enfim, acho que E tudo Angola tem a ver... discutimos o que então? Na Angola... É só aceitar? Porque assim, quando você proíbe a Google, né, atuar no teu país, tens que ter opções. Por exemplo, na China existem opções, existem outros motores de busca. Então, também não é a altura de Por exemplo, começarmos já... eles têm a estratégia de criar as suas próprias redes sociais, os seus próprios motores de busca, porque... E isso faz com que se segundo estejam eles, mais seguros. Sim, é mesmo, o argumento que apresentam é mesmo a segurança nacional. E a questão é, nós temos engenheiros, então quando é que vamos começar a pensar nisso? Por exemplo, no caso do TikTok nos Estados Unidos da América, fala-se da proibição do TikTok nos Estados Unidos, por conta mesmo da preocupação do Congresso americano com a segurança nacional, porque eles dizem que o TikTok influencia o comportamento das pessoas e também pode prejudicar ou pode partilhar informações pessoais dos americanos. Sim, há serviços que é bom quando são criados pelos teus próprios engenheiros no teu próprio país. Isso garante também a segurança nacional. Sim. Então, principalmente a comunicação, que é bastante sensível. Como nós temos engenheiros nessa área, por favor, engenheiros, comecem a pensar nisso. Não, mas é muito difícil. E seria bom, talvez, talvez isso, se tivéssemos um site de busca angolano, também teríamos, digamos podemos ter, mas Deus, o problema é qual será a qualidade do nosso site de busca? Mas tem informações muito importantes e cruciais sobre Angola que não temos lá no Google. Sim, não temos. Imagina mas é só ir lá pôr. Mas também temos que criar. Temos que criar. Até no Wikipedia você não encontra notícias sobre Angola assim. Informações mesmo cruciais. Sim. Por exemplo, quem foi o primeiro rei do Sambo? Não está lá no Wikipedia. Não tá. Exato. Quem foi há notícias assim que... Aliás, há informações que são essenciais para que o mundo nos conheça. Exato. E temos que pôr na internet. Exato. Sim. E o que é que achas desta notícia, Delcio?
há razões mesmo bastantes, há razões suficientes para poder, para se poder acusar o Google ou a Google. Na minha opinião, acho que não. Na minha opinião, acho que as outras empresas também deviam ser um pouco mais criativas. Sim, sim. Porque nós podemos estar a oferecer o mesmo serviço, mas o que vai nos diferenciar é a maneira como nós oferecemos esse serviço, a qualidade do serviço, sim, e a maneira como vamos entregar esse serviço para os nossos usuários. E a Google tem mesmo qualidade. Muito. E competência também. Informação fidedigna. Sim. Também pode não ser fidedigno. Sim, porque também tem o Google comum, depois tem o Google acadêmico, que oferece aí muitos trabalhos científicos e... Enfim, acho que é um desenvolvimento muito grande. Tem agravante que aqui nós nos servimos mais de pacotes grátis, né? Sim, que há menos segurança, né? Sim, porque na internet tudo que tem qualidade não é gratuito. Exatamente. Professor, vamos agora falar sobre educação. Educação. Está a dar o que dar, né? Voltamos com a notícia, acredito que da semana e poderá ser do mês, matrículas para o ano letivo 2023-2024 e a subida das mensalidades nas escolas de gestão privada, né? E até há um jornal que diz subida de propinas, apanha encarregados com as calças na mão. Com as calças na mão. Está interessante porque, no meu entender, teremos um elevado número de estudantes fora do sistema de ensino. Mais uma vez, o direito à educação será violado e é com muita tristeza, né, que vamos assistindo isso, porque em pleno século XXI não seria possível termos uma criança fora do sistema de ensino escolar obrigatório, até porque a nossa lei magna, não é, a Constituição da República, consagra o ensino primário como ensino obrigatório. Sim. E gratuito. Então é algo que tem de se ver, porque vejamos, o ensino privado ou o ensino de gestão privada, como muito bem gosto de chamar, em Angola acaba já não sendo uma alternativa, é mesmo uma opção. E por que ser uma opção? Por causa da queda das escolas de gestão pública. São pouquíssimas. E também por falta de rigor e exigência dos profissionais que lá labutam e também de melhores condições salariais, essas escolas acabam sendo... Quer dizer, nós invertemos a pirâmide. A escola pública, para muitos professores e até também para muitos gestores, acaba sendo a colaboração. E as escolas de gestão privadas é onde eles são efetivos. Então, essa perca da qualidade no ensino público está a fazer com que as pessoas emigrem para o ensino privado. Só que temos aqui a subida das mensalidades. O que é que vai acontecer? A escola pública, porque há muita gente que é com um devido sacrifício que colocava o filho no ensino privado, mas conforme as coisas vão apertando, tudo está a subir menos o salário, as pessoas vão colocar os filhos nas escolas de gestão pública. E essas pessoas, como são influentes, vão fazer com que aqueles pobres que noutrora tinham acesso à escola, poderão não ter. Porque depois, se não se controlar bem, haverá aí a corrupção, não é? Haverá aí o compadrio, entre outras práticas, para que essas pessoas tenham os filhos e aqueles que são ainda mais carentes não consigam ter os filhos. Eu sou de opinião que era a altura, o Estado está a deixar de subvencionar o combustível, era a altura de começar a subvencionar também a educação. Sobretudo as escolas de gestão privada. O Estado ia arranjar aí uma percentagem que poderia dar por cada aluno para ver se as mensalidades fossem um bocadinho mais convidativas. Há países que o ensino público e o privado, a nível do ensino geral, não há diferença. Mas professor, eu acho que nós temos condições para construir mais escolas, né? E contratar mais professores, porque sim, estão construindo. Até isso, mais do que contratar mais... Se bem que estamos em crise, né? Mas acho que ainda... Sim, mas até bastaria construir mais escolas. Agora, contratar mais professores nem tanto. Era preciso o Estado começar a exigir também um bocadinho mais de professores, porque há pessoas em determinadas localidades que não trabalham. A folha da educação está carregada de muitos funcionários, mas poucos trabalham. Exatamente, de muitos fantasmas. Então, é preciso fazer uma boa gestão no Ministério da Educação. Há muito professor disponível a ganhar salário sem trabalhar. E depois há também uma espécie de desigualdade de carga horária, né?
Essa é outra situação. Uns trabalham pouco tempo, outros trabalham muito. Quem só vai uma vez por Mas tem o semana, mesmo vai salário. 2 vezes por semana. Epá. Então acho que há algumas questões que deveriam ser resolvidas, né? Porque tem de se fazer um aproveitamento mais inteligente da força de trabalho na educação. Mas só que são tais negócios, né? Bancário, é da Unitel, é professor. Epá. Então, aí sempre um negócio escondido, mas tem que se exigir para que os nossos filhos não fiquem em casa e não fiquem fora do sistema de ensino escolar. E a par dessa notícia também tem a implementação da disciplina de francês na 5ª e 6ª classes. Mas quando ouvi essa notícia eu me perguntei, mas isto será possível mesmo? Eu fiquei muito triste porque continuamos com a política de fazer as coisas para o inglês ver. A justificativa é de que temos uma vasta fronteira francófona, então temos de incentivar os nossos alunos a aprenderem essa língua. Começa-se na 7ª classe e muitos dão até o 2º ano da faculdade. Mas não falam. Conversa de 5 minutos é que não conseguem levar a cabo. Acho Então, que estamos a gastar salário para pessoas de inglês. eu, pelo menos, sou de opinião que o Estado deveria rever essa Tem questão. que se Ou rever. as pessoas têm de aprender, ou então deixa-se de ter professores de inglês, tira-se a disciplina de inglês e fica conforme está, que as pessoas vão aprendendo nos centros, né? Porque nós mesmo, depois da exposição na escola, durante um longo período, 10, 15 anos, depois ainda temos que ir num centro para ver se conseguimos Sim. aprender o básico para manter uma conversa de 5 ou 10 minutos. E o mais curioso é que às vezes o aluno tira 20 valores, tem nota 20 na prova de inglês, mas não fala inglês. Então é uma situação muito preocupante. complicado. Só que a parte mais engraçada é que na escola nos ensinam a gramática. Nos ensinam a conjugar o verbo to be. E não a falar o Mas inglês. você já foi para os Estados Unidos e encontraste alguém na rua a conjugar o verbo to be? Só que o mais Nós agravável... precisamos aprender a... Temos que Tem que ser conversar, otimizado, tem que tem se que ser praticar. o inglês útil, né? Délcio, muitas das vezes esse professor que só ensina a gramática na escola é o mesmo que vai estar no centro. E a posição já é outra. Então, por que no centro consegue fazer e na escola não consegue fazer? Eu já tive professores que nos disseram mesmo que aqui vocês não vão aprender. Para vocês aprenderem a falar inglês, tem que ir para o meu curso. Então, isso é preocupante. Sim, porque as matérias são dadas nas escolas públicas. São mais fáceis para aqueles que já passaram ou estão num centro. Porque parece que é um nível um pouco avançado. Porque vê, a gramática é ensinada a quem já tem noções básicas da língua. Por exemplo, nós falamos o português, mas não sabemos tudo da gramática portuguesa. Sim, mas aqui no nosso caso, a língua... Agora, o indivíduo que não fala a língua já encontra a gramática. Acho que... Depois, a língua aí está a ser ensinada como língua segunda. Há metodologias próprias e os professores que fizeram a formação para tal sabem. Porque há quem até pode dizer, não, o currículo não permite, lá obrigam a seguir o programa risca, está no programa, mas na lei de bases do sistema de educação de ensino angolano, prevê 20% para o currículo oculto, aquilo que a escola, o professor pode implementar. Então eu vejo que é mesmo essa falta de responsabilidade e exigência por parte dos gestores públicos, também falta de responsabilidade por parte do próprio professor. Quando você diz, aqui já não vais aprender, tens de ir para o meu curso, o que é que você quer transmitir? E tem uma outra questão. Nota-se no ensino primário a existência de algumas disciplinas que já são dadas de forma deficiente. Sim. Por exemplo, a disciplina de educação musical. Exatamente. É dada de uma forma muito, mas muito precária, porque muitos professores, quase todos os professores no ensino primário, não dominam a música, porque a música é ciência. Sim, mas... Além de ser arte, é ciência. Já temos o problema da música e muito se fala da formação dos professores, né, relativamente à disciplina de educação musical, a metodologia de ensino de música, a própria teoria musical, a prática, né, porque para um professor dar aulas de música tem que pelo menos ter aulas de teoria musical, de canto ou de um instrumento musical, enfim. Não é um indivíduo que nunca teve nenhuma aula, que vai já dar educação musical. Já temos o problema da educação musical. Depois também tem o problema da educação manual e plástica, que é preciso algum conhecimento técnico para poder lecionar.
E agora estamos a acrescentar mais. O francês. Não, além dessas duas, também tem a questão da língua nacional. Né? Sim, mas o que acontece? Vejamos Mas lá. agora Não, vem o mas francês, o inglês. Para todas essas já tem metodologias, inclusive tem, esse ano tem. todo Não. tive, né? Não, Tive agora, aplicado. agora, o que... Agora tem. Sim, mas o que... Agora tem, mas, Não, mas o que é que acontece? há muitos que já estão a dar aulas. Não, o que Que não acon- tem Fernando, esse conhecimento. Sejamos, Então devia- sejamos sinceros, o que acontece? Nós temos o hábito de colocarmos sempre a carroça de frente ao boi. Por quê? Vejamos. Nós primeiro implementamos, depois é que queremos formar. É o que aconteceu com o ensino primário. Nós, na altura, não tínhamos uma especialidade do ensino primário. Nas escolas de formação de professores era mais história e geografia, matemática e física, biologia e química. Aplicam a monodocência, sem prepararem professores para tal. Sim, A monodocência há não é muitas pessoas mal. que estão da monodocência, Sem terem mas preparação não para tal. têm informação. E durante muito tempo, quem foi mandado para o ensino primário é aquele que esteve no primeiro ciclo ou no segundo ciclo do ensino geral e faltava muito. O castigo era quê? Vai dar aula no ensino primário. É bêbado, não sei o que. Castigo. Vai dar aula no ensino primário ou nas zonas recônditas. Sim. Tá certo? Isso estragou o ensino primário. E nós esquecemos que se não tivermos um ensino primário, uma base bem construída, dificilmente teremos um ensino superior bem sucedido. Sim, depois é o que se vê. Na sétima classe há muitos alunos que Então eu têm com debilidades Sim, muito sérias. sou contra, por exemplo, a implementação da disciplina de francês nesses moldes, até porque eu assisti à entrega de diplomas desse ano da Escola de Formação de Professores aqui no âmbito Magistério Ferraz Bomboco. Só tivemos uma aluna que terminou o curso de francês. Uma. Só uma. Os sede do AMBO não forma na língua francesa, só na língua inglesa. Então, esses quem vai professores dar de francês? francês vão sair aonde? Não, Não há- para ser sincero, não há- eu, Não, esse- porque vai dar francês. este ano não vi nenhuma turma da 12ª de francês. Só houve uma turma, 13ª, que teve só uma finalista. Agora, quem serão os professores que vão em todas essas escolas E já foi aplicada públicas a monodocência. a lecionar- São os a professores lecionar que em estudaram matemática, estudaram física. E esses professores vão Serão passar adaptados, vão passar para um curso? serão adaptados. Vão passar por um curso? No mínimo, teriam que empregar todo mundo que está a terminar agora o INE, porque nós temos metodologia de francês incluída Não, no mas nosso não curso. basta a metodologia, também tem que Tem saber que estar falar. formado na língua. Tem que estar formado na língua e tal. Não, mas Epa, sim, isso vai ser um fiasco. E nós já temos disciplinas, temos que repensar, por exemplo, no ensino, no primeiro ciclo, nós temos educação laboral e temos EVP. Entendo eu que educação laboral, se nós tivéssemos que esmiuçar esses termos, seria a educação para o trabalho. Mas Sim, a sim. disciplina de educação laboral é dada como se fosse educação EVP. manual plástica, EVP. Sim, percebe-se. Há muita semelhança. Então, temos que rever isso. Temos que rever e é urgente, porque se nós continuarmos a levar a educação nesses moldes, não teremos sucesso. Sim, é preciso rever isto. Eu já estou aqui a pensar, quem será o professor de inglês? Quem será o professor de francês? Mas o meu metodólogo já nos avisou mesmo que... Não, se mas vamos assim, implementar- não é de tanto encher o currículo que as pessoas vão sair sábias. Mais vale um currículo não muito recheado, mas com pessoas capacitadas e que as crianças podem sair prontas nessas disciplinas implementadas, do que um currículo tão vasto, mas a criança às vezes só acaba saindo mais ou menos com uma certa habilidade em 2 ou 3. É conforme estamos aqui a falar da educação musical, mesmo a educação física no ensino primário, apesar de termos especialistas, É complicado. Há muitas, enfim. então, mas temos que refletir em torno disso e pedimos ao Ministério que busque, parta sempre da realidade. É preciso nós temos que, as políticas educativas devem sempre partir daquilo que é a nossa realidade. Porque se for, alguém está lá no gabinete e sonha e quer implementar, haverá sempre esse fosso entre o real e o ideal, né? Porque dentro das políticas educativas nós vamos ter sempre aquilo que é o plano das intenções declaradas e o plano da realização prática. E muitas vezes há esse fosso por causa disso, porque as políticas educativas partem ou são frutos de um sonho e não do que é real. Pois é. Ok, avançando, temos aqui a questão da política internacional. Durante a semana passada aconteceram vários eventos internacionais, mas o que mais se destacou foi mesmo a invasão da Ucrânia à Rússia. Como nós sabemos, existe uma guerra já que leva mais de 2 anos entre a Rússia e a Ucrânia, porque, primeiro, havia pretensões da Ucrânia aderir à OTAN e à União Europeia. A pretensão da Ucrânia de aderir à União Europeia até que não preocupava muito a Rússia, mas a sua pretensão de aderir à NATO, ou seja, à OTAN, NATO ou OTAN,
preocupou bastante a Rússia ao ponto de esta invadir a Ucrânia. E nós estávamos acostumados a ver várias notícias, a ouvir e a ver várias notícias sobre a invasão da Rússia à Ucrânia. Tanto é que a Rússia conquistou vários territórios ucranianos, mas na última semana fomos surpreendidos com a invasão da Ucrânia à Rússia. A Ucrânia, de uma forma muito surpreendente e muito rápida, entrou na região fronteiriça de Kursk e conseguiu avançar mais de 15 quilômetros. Vimos imagens de soldados ucranianos a pisarem a bandeira russa, a hastearem a bandeira ucraniana. Enfim, é uma situação muito surpreendente que ninguém contava. Então acredito que dentro de algum tempo teremos um escalar nesta guerra que já dura alguns anos. Né? Podemos ter como podemos não ter. Por quê? Fala-se muito das reais pretensões da Ucrânia com a invasão. Segundo alguns analistas, o que a Ucrânia pretende é mudar o campo de batalha. Neste momento, a Rússia está nos territórios ucranianos. Vendo o seu território invadido pela Ucrânia, a Ucrânia quer que eles se retirem do território ocupado e agora vão numa outra frente de batalha para defender o seu próprio território. Enquanto eles vão retomando recuperam as terras perdidas. Sim. É uma estratégia. E porque na direção em que as tropas ucranianas estão indo, parece que elas querem tomar uma central nuclear. Mas também fala-se que a Ucrânia pretende, com esta invasão, ter mais vantagem em caso de negociação. Por exemplo, se a Ucrânia tiver em posse uma parte do território russo, aí a negociação será uma espécie de troca. Olha, nós vamos vos entregar Kursk e vocês nos entregam, por exemplo, o Donbass, Lugansk, outras terras que foram ocupadas pela Rússia. Né? Parece que eles querem ter vantagem na negociação. Mas dentro daquilo que é a tua visão quanto aos assuntos, quanto aos assuntos internacionais, né, maiormente a política internacional, achas que essas estratégias que estão a ser usadas pela Ucrânia poderá surtir alguns efeitos positivos? Eu acho que isto vai depender muito do poderio militar ucraniano. Sabemos que a Ucrânia militarmente não tem capacidade de enfrentar a Rússia. Ela está a depender de apoio da União Europeia. Mas com apoio dos Estados Unidos, da União Europeia, ela consegue. Porque essa guerra só está a durar tanto tempo porque existem potências militares que estão a apoiar a Ucrânia. E onde é que ficam as ameaças de Putin? E, no princípio dizia que poderia acabar isso em uma semana. São treinos de manobra que a sua tropa esteve a fazer. Só que aqui o Putin não olha para a Ucrânia sozinha. Putin olha para a Ucrânia e os seus aliados. Porque é preciso dizer que a maior potência militar do mundo é os Estados Unidos da América. E está do lado da Ucrânia. Por exemplo, a política nuclear da Rússia prevê que, em caso de invasão do seu território, é legítimo que sejam usadas as armas nucleares. Mas neste caso em específico, a Rússia não usou armas nucleares. Por quê? Porque sabe quem está do outro lado. E vejam só, desde a Segunda Guerra Mundial, esta foi a primeira vez em que uma potência nuclear é invadida por um país não nuclear. Foi a primeira vez. Né? É o primeiro ataque que a Rússia sofre desde a Segunda Guerra Mundial, desde o tempo em que Hitler tentou ali tomar a Rússia, né? Tentou invadir a Rússia. Então, acho que é uma questão muito séria, né? Que os russos devem estar a analisar com muita cautela, porque neste caso, se eles usarem armas nucleares, os Estados Unidos vai levantar e fica complicado. O que eles têm que fazer mesmo é ganhar a guerra do ponto de vista convencional, né? Se tentarem usar armas nucleares, depois o Ocidente vai se levantar e o mundo vai terminar. Está complicado, né? Está complicado. Mas o mundo mesmo vai terminar? Acho que sim. Os cientistas da astronomia dizem que diariamente há estrelas que morrem, não é?
É isso, Delcio. E algum dia a nossa estrela se vai apagar. Vai apagar. Ok. Isso. É preocupante. Enquanto Mas, não, mas que não seja por culpa nossa. enquanto não se apaga, vamos fazendo a nossa parte. Às vezes fico a pensar, mas será que em Marte também não havia pessoas? Depois eles explodiram bombas nucleares. Então, O planeta tornou-se inabitável. até já existem teorias científicas em relação a esse tipo de coisa, de acontecimentos, em que a civilização evolui tanto que acaba se autodestruindo. Eu acredito nisso, é possível. Ok. É possível. Nós não estamos muito distante Disso, né? disso. Porque se todas as bombas nucleares do mundo explodirem, ninguém vai existir. O homem a ir contra a sua própria natureza. Não, é só você já imaginar o dia em que Putin, né, acordar mal disposto e o presidente dos Estados Unidos também acordar mal disposto e Mas parece que, dentro daquilo que eu sei, parece que para ativar aquilo não depende só deles, né? Parece que o código não está só em uma pessoa. não, mas provavelmente eles são aqueles que, digamos, têm maior voz quando se trata desse tipo de assunto. Sim, mas é preciso talvez 3 ou 4 pessoas para ativarem. Né? Estamos a falar de um surto coletivo, né, em ambos os lados. Vamos confiscar aí uma das pessoas e aquilo fica assim. Ok, terminamos com a política internacional. Vamos seguir, vamos falar sobre o AMBO. Nós O estamos no AMBO, um podcast que é gravado no AMBO. Temos uma notícia dentro da arena social, cá no AMBO, não muito boa, né? Mais de 300 casos de homicídios dão entrada na cadeia do Cambiote e maioritariamente são jovens. São 300 pessoas que mataram outras pessoas. Preocupa-nos. Só que, se olharmos também para aquilo que tem sido a falta de políticas acertadas para os jovens, não tínhamos como não termos situações diferentes ou situações idênticas a essa. Vejamos, eu perguntaria ao Délcio, em forma provocativa, que é ainda muito mais jovem do que nós, ou ao Fernando Tsing, dentro dos nossos bairros, quantas quadras desportivas nós temos? Há bairros que nem têm, e há bairros que podem até ter, mas encontram-se em péssimos estados. Cá no AMBO. Parece que nós cultivamos a cultura do betão. Em tudo nós queremos pôr Sabes, betão. eu, na semana passada, quando passava ali no eixo, sai Domingas, onde agora está o CISP, Exato. em frente eu vi um campo com umas balizas de pau e alguns miúdos a jogarem. Mas eu fiquei a pensar, aí se um deles der um remate e bater numa viatura? Eu acho que não seriam culpados, porque eles só estão a reivindicar aquilo que por direito deveriam ter, que são espaços para práticas desportivas. É triste que hoje os nossos jovens praticam desporto na estrada. Na estrada mesmo. Na estrada. E se algum deles for atropelado, por exemplo, aqui na minha na rua em isso que- até também pode dificultar a ascensão de vários talentos do desporto. Sim. Porque no tempo dos nossos pais, né, os grandes jogadores saíam dos bairros. Parece que havia, até mesmo quando nós éramos pequenos, fazíamos campeonato de bairro. Interbairro. Sim, gira-bairro. Sim. O que é que acontece? Nós não vamos ter. Entre Nós ruas e tal. sim, porque esse caso, imagina, o jovem, quando vai para a prática do homicídio, e hoje por hoje, muitos são motivados pelas drogas. E boa parte dos jovens consumidores de drogas são desempregados. É preciso ocupar os jovens. Porque essa fase é uma fase que tem muitos impulsos, há mesmo muita energia. E é necessário que essa energia seja gasta em coisas alguma coisa, produtivas. sim. Agora, quando não tem nada de produtivo para fazer, o que é que ele vai fazer? coisas É ir ao negativas. crime. Muitos desses jovens são reincidentes. Sim. Já estavam na comarca. E tem um amigo, irmão, Geraldo Paulo Pelenguela, que tem dito que ele não acredita no arrependimento de quem está em cárcere. Ele diz que o arrependimento de um recluso é para desconfiar. Porque, segundo a sua analogia, muitas das vezes só apresenta esse arrependimento porque sente-se encarcerado e está distante das oportunidades para voltar a praticar aquilo de mal que o levou É um lá. arrependimento circunstancial. Exatamente. Não, mas só que o próprio direito diz, o direito penal diz que a questão da reeducação é uma das finalidades da pena. Né? Quando um juiz estipula uma pena para ser cumprida por um arguido, tem de ter em conta o tempo que essa pessoa vai
vai levar para se poder reeducar. E os serviços penitenciários têm que garantir condições para que as pessoas se reeduquem nas cadeias. Temos. A questão é temos. Questão da reeducação. Como é que estão os nossos serviços penitenciários? Temos que ir para ali. Além da reeducação, tem que acautelar também a questão da ressocialização e da prevenção do crime. Ou seja, a pessoa tem de dizer, olha, pela privação da liberdade que eu sofri, não pretendo mais voltar a cometer delitos. Agora, quando a pessoa sai do presídio e volta a cometer crime, quer dizer que a pena não surtiu efeito, não produziu seus efeitos. Agora, imaginemos alguém que está lá e nós sabemos que a vida de lá é muito diferente da de cá, e nós que estamos de fora estamos a ver que também, a vida é difícil. Mesmo na semana passada falou-se de falta de condições nas prisões. Exato. Parece que não há condições de alimentação. Sim, mas em tudo isso, o que nós queremos pedir cá no nosso novo governador da província do Ambo é que aposte em zonas verdes. Porque zonas desportivas. Zonas desportivas, também zonas verdes, porque muitas das vezes nós queremos... Também, professor, é assim. Aqui neste bairro, não vamos dizer onde, né? Mas aqui neste bairro, houve uma quadra desportiva que foi construída. E depois também apareceram muitos jovens vandalizando aquilo. Começaram a rasgar as redes, partiram os ferros que estavam lá, fizeram cair aquilo. Aquilo ficou vandalizado de um jeito que está irreconhecível. Também acho que temos que apelar aqui. Não, aqui também há falha, o comportamento, exatamente hoje. E preservar aquilo que Sim, o nível de vandalismo é muito alto. Isso devemos assumir. Mas lá, também, isso aqui é uma falha. A grafitar aquilo tudo. Exatamente, é uma falha na educação de base. Disse que a família tem a responsabilidade de educar e a escola de instruir, mas eu não acredito nisso. Para mim, tanto a escola quanto a família têm a responsabilidade de educar e instruir. Até hoje, há mais responsabilidade de educar por parte da escola do que das famílias. Nós temos muitas famílias desfeitas. Então, era a altura do Estado apostar seriamente nos professores para que possam dar esses dois lados, que é a educação e a instrução. Porque há muitas famílias que não são reserva moral. Então, a reserva moral tinha que ser a escola. Por isso que é inconcebível encontrar um professor que faz da aluna a sua amante. Isso é inadmissível. Sim, isso é inadmissível mesmo. Isso mata a esperança de um país melhor. Então depois alunas menores. Exatamente. Então o Estado tinha que apostar muito mais na educação, e também é necessário que o Estado não fuja, ou o governo, né, que suporta o Estado, não fuja das suas responsabilidades sociais, porque até muitos dos que estão a se apoderar de terrenos que poderiam ser para quadras desportivas são pessoas que estão ligadas mesmo ao próprio governo. Há bairros que nós vamos ver que é para construir, quando você vai por detrás do senhor fulano, e quando você vai buscar o senhor fulano, o senhor cicrano, é alguém politicamente exposto. Então é necessário que deixemos essas práticas e consigamos ter nos nossos bairros pelo menos 2 a 3 quadras desportivas e uma zona verde para quem quiser espairecer e ir para lá. Também tem que se investir muito na cultura. Sim, porque isso gera qualidade de vida. Arte, música. Exatamente. Valorizar os músicos. Né? Há muitos jovens que têm talento e depois acabam por migrar para outras atividades porque a arte e a cultura não lhe dá nada. Exatamente, então temos que ver essas questões. É um caso são muitos jovens. A cadeia hoje é maioritariamente jovem, e o mais triste é que não é só a cadeia, mesmo a psiquiatria também está maioritariamente jovem. Então, sim, também há muita gente, muitos, como posso dizer, consumidores de doentes mentais a circular pelas ruas. Jovens. Então alguma coisa está mal. Estamos a falhar na educação e em outras políticas sociais, então temos de rever isso. E seria bom se nesses campeonatos, né, que fossem assim organizados, né, e incentivados pelo Estado, né, esses espaços verdes, houvesse assim algumas recompensas, né, para os jovens, porque muitos que agora estão nas ruas dão a desculpa de que ele está na rua porque está à procura de algo que o sustente, rouba o telefone de alguém, vai tramancar alguém porque, ele quer dinheiro, né? E essa política não pode só ser para a zona urbana, é preciso também que seja para a zona rural, porque hoje nós estamos a assistir um êxodo rural para a capital do país. Hoje diz-se que a vida começa nos municípios, mas os municípios estão sem jovens. Preferem sair de lá para ir zungar banana em Luanda, ou às vezes para andar com a motorizada, sem condições nenhuma. Quanto mais distante vocês ficam dos grandes centros urbanos,
mais dificuldades você tem Tem, do ponto de vista de acesso aos serviços, né? Mas o lema é que a vida começa nos municípios. Então, é lá onde tem que Há se levar municípios acontece. que não têm agência bancária, professor. Sim, há muitos problemas, mas Há então temos que municípios fazer que isso. não têm hospitais de referência. Então, é complicado. Vamos crescer, vamos lutar para ver se o país cresça. Mais do que crescer, precisamos desenvolver. Então, alguma coisa tem que ser Sim, feita. E desenvolvimento jovens, tem que independentemente de ser. tudo, não enveredem para a vida do crime, porque também não compensa. E também é necessário que diminuamos o uso excessivo de bebidas alcoólicas e de outras drogas, porque há muito jovem que a cara já não é digna de ser jovem Sim. O cara já pelo foi. consumo O cara já foi. de substâncias, digamos, não recomendáveis. Então, Pois por é. favor, fica essa recomendação. Ok. Vamos continuar. Sim, seguindo, vamos falar sobre desporto, vamos falar aqui sobre a prestação dos africanos nos Jogos Olímpicos. Sabemos que a África tem sido o celeiro não digo, o viveiro de muitos dons e talentos desportivos, mas que muitos jogam, né, contra as cores. Né? Há muita gente que originalmente é de África, mas por falta de condições no seu país de origem, prefere jogar e defender uma outra bandeira. É triste isso. Podemos aqui dizer que a África teve 39 medalhas, apenas 39. E há um dado muito curioso, é que as medalhas que foram conquistadas pelos africanos são maioritariamente de desportos individuais, modalidades que são feitas ou disputadas por pessoas singulares, não de uma forma coletiva. E, maiormente, no atletismo. Ok. Habitualmente já sabemos que no Quênia corre-se bem. Né? Os quenianos nos tiram vergonha como africanos. Nas Olimpíadas, dificilmente o Quênia fica sem medalha no atletismo. Né? O Quênia nos tirou vergonha. E também foi a nação com mais medalhas. Teve 11 medalhas e no total, no quadro geral da classificação, o Quênia ficou em 19º lugar. E isso é muito bom, né? Mas, volto aqui a dizer que isto aconteceu mais nas modalidades individuais. Países que conseguiram medalhas nos Jogos Olímpicos, países africanos. Temos o Quênia, a Argélia, a África do Sul, a Etiópia, Marrocos, Uganda, Botsuana, o Egito e a Tunísia. E a minha Angola? Angola não teve nenhuma medalha. Angola foi representada por, habitualmente, o handebol. Basquete não conseguimos. Né? Basquete não conseguimos estar nos Jogos Olímpicos. Sabemos que a nossa seleção vai decrescendo com o tempo. Né? Até já sentimos medo de outras seleções. Mas isso é natural, porque os outros também estão a trabalhar para tirar o ouro de Angola. Né? E isso é óbvio, isso é desporto, isso é competição. Foram 39 medalhas, 13 de ouro, 12 de prata e 14 de bronze. Igualamos assim os Jogos Olímpicos de Londres, ocorridos em 2012, os Jogos Olímpicos de Pequim, que aconteceram no ano de 2008. Não foi a nossa melhor prestação nos Jogos Olímpicos, mas, no geral, foi uma prestação positiva. No quadro de medalhas, no geral, em todo o mundo, liderou os Estados Unidos com 40 medalhas de ouro, 44 medalhas de prata e 42 medalhas de bronze. No total, os Estados Unidos da América conseguiu 126 medalhas. E a título de curiosidade, nos PALOP não tivemos medalhas. Né? Os países africanos de expressão portuguesa não conseguiram nenhuma medalha nos Jogos Olímpicos. Na lusofonia. Interessante. Na lusofonia temos aqui, vamos esperar nos Jogos Paralímpicos, pode ser que consigam medalhas. Na lusofonia conseguiram medalhas o Brasil, que nos tirou vergonha, e Portugal. O Brasil foi a nação com mais medalhas na lusofonia.
Bem, essa foi a prestação dos africanos e também da lusofonia nos Jogos Olímpicos. Aqui, realçar um ponto, né? Aqui, a nível de África, há muito a se fazer. Nas modalidades individuais, acho que estamos a ir bem, mas nas modalidades coletivas estamos num ponto muito crítico. Este ano, por exemplo, tivemos a surpresa do Sudão do Sul, uma seleção de basquetebol que representou a África e esteve muito bem. A nível de futebol, tivemos Marrocos, também representou muito bem o nosso continente, mas ficamos sem ouro, sem prata e sem bronze. É preciso trabalharmos mais nas modalidades coletivas para podermos medalhar. Triste é que países maioritariamente velhos estão a roubar de nós essa graça de levarmos muitas medalhas, né? Nós que somos países, nós que fizemos parte dos países maioritariamente jovens. Né? Mas só que também tem uma questão, é preciso muita preparação. Não, investimento. E com os problemas que nós acabamos de fazer referência, nem quadras desportivas temos, fica difícil. É complicado. É difícil. Assim vamos. É difícil. Então temos outra notícia, não é? Com o Délcio, né? Sim, agora é o Délcio. Aqui, notícias do Délcio. Vamos lá, Délcio. O que tens a dizer? Só que é preto e branco por causa das minhas notícias. Até as notícias não são coloridas. Né? Sim. Na semana passada, um avião de modelo ATR, que isso no Brasil, um avião acabou despenhando. Um avião que estava... O avião tinha a tendência de sair da cidade de Cascavel. Cascavel não é uma cobra, né? É uma cidade lá no interior de São Paulo, esse nome dos brasileiros. O avião partiu da cidade de Cascavel e estava aí para o aeroporto internacional lá em São Paulo. E a meio do caminho, o avião despenha. O voo 2283 acabou caindo em um condomínio, assustando toda acabou caindo no quintal de um civil. Por sorte, o morador daquele local estava dentro de casa e o avião acabou caindo no quintal dele. Então ele e a família conseguiram escapar do acidente ilesos. Porém, as 61 pessoas que estavam a bordo do avião acabaram morrendo sem ter nenhum sobrevivente. E você já imaginou o que é um avião enorme, né? Cair no teu quintal, no teu bairro? Já imaginou o tumulto que isso traria? O quanto que as pessoas se sentiram totalmente assustadas. Ainda houve relatos de pessoas que presenciaram o acontecimento de que, segundo elas, o avião, ao despenhar, ele começou a rodopiar. E o barulho parecia que o motor do avião estava a falhar. O avião acabou caindo de frente, bem na parte da cabine dos pilotos. E até agora a polícia científica, assim chamada, está a investigar as causas da queda desse avião. E é claro, é claro, é necessário aqui citar as fontes da notícia, né? Essa notícia foi dada, a minha fonte foi Euronews, e também uma reportagem muito bem feita, tenho que admitir, uma reportagem muito bem feita pelo Domingo Espetacular, reportagem de qualidade, aconselho você a ir ver, com mais detalhes. Espetacular da TV Record. Com mais detalhes. E é uma cena assustadora. Estamos a falar da queda de um avião, de morte de 61 pessoas. Pessoas que poderiam dar muito para o desenvolvimento desse cosmo, né? Exato. É complicado. Acho que algo inesperado aconteceu mesmo, porque um avião antes de decolar, assim que se diz. Sim. Há muita coisa que tem que se ter em conta. Exato. Não é? Acho que deve ter havido uma falha mesmo imprevista. E o mais assustador é que, segundo a estatística, é mais seguro você ir de avião de um local para outro do que você sair de casa de motorizada até ao teu local de serviço. Sim, o avião é um dos meios de transporte mais seguros. Ele é mais seguro. Sim, vai a vida. E só que quando cai, ninguém sobrevive. Exato. Quase que ninguém. Ok. Infelizmente, tem mais uma notícia. Bem, a seguir foram encontrados, isso em Malange,
falsos agentes das FARC. Deixa eu clarificar. Acontece que três jovens tiveram a brilhante ideia de arranjar uma maneira de enriquecimento fácil. O que eles faziam? Um deles tinha uma farda das FARC, ele tinha uma farda de major das FARC. Ele ia para a rua, encontrava alguém na rua e, digamos que, oferecia a ele uma vaga nas FARC. Uma falsa vaga. Uma falsa vaga nas FARC. Mas também, a par dessas falsas vagas, há corredores que, embora pareçam falsas, depois acabam sendo verdadeiras, né? Também temos que... as Forças Armadas é um setor que ainda há muito que se falar. Também... Olha só, o mais impressionante é que eles cobravam 20 mil kwanzas por cada... Olha, quer dizer, eles cobravam 200 mil kwanzas por cada vaga e ainda assim acabaram enganando 40 pessoas. Você imaginou? Essas são as pessoas reveladas, né, Delcio? Essas são as pessoas reveladas. Há muita gente que está com uma falsa esperança de conseguir uma vaga na SFA, que nunca foi militar, né? Enquanto temos esses desmobilizados que estão à espera para sair da SFA para a polícia. Quer dizer, polícia, SFA, há um negócio aí não muito claro e que tem de se trabalhar muito. Porque eu tenho entendido que esses órgãos estão a ser tidos como centros de reabilitação. Não, mas por isso que, assim, professor, eu acho que, tendo em conta a escassez de emprego em Angola, é normal que situações do gênero surjam. Exato. Né? Porque à medida em que vai se escasseando a oportunidade de emprego, os oportunistas, né, fazem de tudo para encher os bolsos. Né? Não, mas também se as pessoas tivessem emprego, não dariam ouvido a essas coisas. Mas também o que acontece, né? Muita gente acaba acreditando nesses idiotas, passa o termo, que são mesmo idiotas, né? Que as pessoas que fazem essa maldade para com os outros, até porque, vejamos, às vezes são os pacos recursos daquele cidadão. Mas eles alimentam essa esperança, porque se calhar tem um vizinho ou outro que passou pela mesma via e deu certo. Sim, fala-se desses casos. Exato, então agora tem de se evitar a todo custo essa corrupção que existe nesses setores. E por exemplo, em Angola, durante os anos passados até hoje, fala-se muito do combate à corrupção. Mas é preciso saber que o combate à corrupção não é de cima para baixo. É de baixo para cima. Mas só que a microcorrupção é muito assustadora. A corrupção, né, tem que ser combatida a partir das famílias. Então, de baixo para cima. Sim. A micro é que é a mais assustadora. Cima, a micro é mesmo a mais assustadora. É difícil de identificar. Porque há coisas que acontecem aqui embaixo e lá em cima ninguém sabe. Não, o caso dos maus atendimentos nos hospitais, o caso de, por exemplo, estamos a entrar agora na fase das matrículas, o IGAI tem que fiscalizar muito porque... É comprar vaga, não sei o quê. Tem sempre a famosa gasosa. Essa corrupção é devastadora e dificilmente se identifica. É promovido por quem está lá em cima. Sim. Mas na execução das políticas está o funcionário de baixo. Eu acho que temos que ter sanções mais duras para esses casos de corrupção, porque eu até entendo que mais do que a corrupção nós devemos combater a impunidade. Porque o difícil é quando eu vejo pessoas corruptas. Ou também, não acha que temos que cultivar a cultura da denúncia? A cultura da denúncia é a impunidade, porque fica difícil quando eu faço uma denúncia e dias depois cruzo com essa pessoa na rua e no local de trabalho e às vezes promovido. Como é que eu me vou sentir? O caso é que... Só que o surpreendente é que neste caso, atenção, as pessoas só denunciaram depois de terem visto que era uma burla. É isso. Quer dizer, que se desse certo, e atenção, elas continuariam. O crime de corrupção tem dois lados. Tem o corruptor ativo e o corruptor passivo. Sim. Você que dá o dinheiro, cometes o crime de corrupção na forma ativa. Quem recebe o dinheiro, comete o crime de corrupção na forma passiva. Então, quando você corrompe alguém, não és bem sucedido. Até dá medo queixar-se, porque podes também ser indiciado ou arrolado como arguido no processo. Neste caso, essas pessoas também teriam que ser... Não, só que o que acontece? Elas aderiram, né, a proposta. O que é que tem acontecido? Normalmente, o que é que tem acontecido? É que, nestes casos,
o crime é qualificado, diz assim, é qualificado não como corrupção, mas sim como burla. Lá isso acontece muito nos serviços de investigação criminal. Eles, para proteger os direitos, os interesses das pessoas que queixam, porque senão ninguém vai ter coragem de queixar, né? Você vai dizer, não, se eu queixar aqui, também vou ser rolado no processo como arguido. Então você vai, não, então já vamos tratar como burla. Tens razão. Mas há muito trabalho a ser feito, né, para que tenhamos uma cultura da denúncia e também uma cultura de não aderência à corrupção, a essas práticas, que são muito nocivas. Mas também é necessário não colocar as pessoas ao ponto de aceitarem essas coisas. Porque, por que que os falsos profetas têm muito sucesso em África? Porque em África há muita gente que sofre. Você vai para a Europa, promete os fundos imundos a pregar qualquer mensagem falsa, ninguém vai te ouvir, porque as pessoas lá estão esclarecidas, sabem que para viver bem precisa trabalhar. E tem um mínimo de qualidade de vida. Tem um mínimo, sim. Aqui em África parece que é um terreno fértil para os falsos profetas. Sim, nessa altura sim. Então, também aqui existe um terreno fértil para os burladores. Sim. É. E já está a crescer o nível de crimes informáticos, né? As pessoas também precisam ter cuidado a isso. Sim. E fala-se que Cabinda é a província Bastião, né? O Bastião, e agora também está aí já para Luanda, né? Ainda bem. Cabinda, por causa dos nossos irmãos do Congo, são muito bons nisso. São muito espertos. Essa questão. Ainda bem que falaste sobre o crime informático. Acontece que recentemente 4 jovens foram detidos. Os 2 trabalhavam faziam parte de um esquema de burla via WhatsApp. E acontece que uma vez dessas, um jovem de Benguela fazia parte de um grupo do WhatsApp da Binance. Estamos a falar de uma plataforma de troca de criptomoedas. Sim. Ele lá afirmou que ele possuía, aquilo era 10 mil de dólares norte-americanos, e que trocaria essa quantia de dinheiro por 11 milhões de kwanzas. Os burladores entraram em contato com o jovem, o mesmo efetuou a transferência para a conta desses 4 jovens. Porém, depois de ter feito essa transação, já não conseguia mais entrar em contato com os supostos mercadores. Então, isso foi em julho. Só este mês, na semana passada, é que esse mesmo grupo foi encontrado. E atenção, essas transações feitas com criptomoedas são muito difíceis de ser rastreadas, né? Porque no mundo das criptomoedas existe um critério muito forte de privacidade. E é melhor não entrar neste negócio se você não domina. É uma questão muito, muito séria. As criptomoedas, que não são bem vistas em Angola, mas eu até sou contra essa posição, porque eu acho que criptomoedas não é um mal tal qual as pessoas veem, né? Aqui muitos veem as criptomoedas como o ouro do bandido, né? O método que os bandidos usam para poder extorquir os outros, enfim. Mas quando você conhece bem como surgiu as criptomoedas, qual é a finalidade das criptomoedas, você vai dizer que não é algo mau, porque a maldade não está na criptomoedas em si, mas está na pessoa que usa. A maldade está nas pessoas, não está no dinheiro. E o conselho é, se você não domina bem, não sabes como é que funciona o sistema peer-to-peer, né? As trocas diretas de criptomoedas, não sabes como funciona bem a Binance, as corretoras de criptomoedas, as chamadas wallet ou carteiras digitais, onde você armazena criptomoedas. Se você não sabe como funciona tudo isso, é melhor não se pôr nisso, porque há muita gente que sofreu burla neste negócio de criptomoedas. É verdade. Eu gostaria muito de chamar aqui a atenção às pessoas. É que as pessoas não têm noção que as nossas informações pessoais, como teu número de telefone, sei lá, o teu IBAN, coisas que parecem simples assim para ti, podem ter um impacto muito grande para aquele que é um hacker ou para aquele que é um burlador. Exato. Ele pode
ter essas e informações mais. e usar contra ti. As pessoas se põem nessas transações digitais sem dominar o básico. E depois são facilmente roubadas via online. Sim. E depois as pessoas também acreditam muito no milagre. Milagre existe, mas quando alguém te diz, olha, ganhaste um carro, Você não concorreu para este fim. aqui estou a falar a partir da empresa tal, ganhaste uma vaga, mas para não sei o que, deposita. Você nunca foi lá e você, levar o teu você currículo. percebe que o sotaque do indivíduo não é... Não, mas longe do destaque, você nunca foi levar o teu currículo para lá. Numa sexta-feira de manhã, eu recebi uma mensagem, 6 horas da manhã. Habilitaste-te a ganhar uma viatura. Eu bloqueei aquele número. Imediatamente. O mundo é assim. Desde que a natureza não dá saltos, né? Eu acho que também a vida não dá saltos. A vida tem que queimar etapas. Né? Você não pode sair do 0 para 80, Queimar do as 8 para etapas. 80. Não. Quando uma coisa parece ser muito uau, né? Muito fantástica, desconfie logo. Exato. Desconfie logo. Quando alguém está a te prometer muita coisa em troca Da de qual nada, você não fez nada. desconfie logo. É verdade. Então, acho que agora vamos para... Delcio, terminamos? Terminamos. Ok, agora vamos para a sugestão de leitura do professor Moisés. Então, temos aqui a primeira obra, não é? Que é a Didática Magna, de Jean Amos Comênio. É um clássico no mundo da educação e não só. E é uma obra muito boa, muito orientadora, não só para profissionais da educação, mas também para encarregados da educação, para encarregados de educação e o público em geral. Recomendo. É uma obra que todo e qualquer mundo deveria ler. Jean Amos Comênio, Didática Magna. E temos a segunda obra, que é de Aristóteles, né, um dos grandes filósofos que a história já conheceu. Temos aqui obras completas sobre a geração e a corrupção. Nós falamos muito da corrupção, que é um veneno que vai acabando com a nossa sociedade. Parte do que nós estamos a viver hoje é porque no passado consentimos muita corrupção. E os efeitos nocivos da corrupção podem passar de geração em geração. Então é necessário, jovens, que combatamos essa prática com toda a força possível, se quisermos amanhã termos indicadores plausíveis e positivos de um país melhor, uma Angola que todo mundo não gostaria de sair dela. Então, vamos combater a corrupção e, para isso, temos de combater a primeira corrupção, que é a mental, lendo obras produtivas e que nos possam dar bons princípios para melhor vivermos e governarmos. São essas as nossas sugestões e... Sugestões muito ricas. São clássicos. Exato. Isso faz parte do meu conteúdo de metodologia, pessoalmente a grande Didática Magna. Exato. É uma canção até, um corinho. Só que muitos só falam e não sem terem degustado da obra, né? Sim, então, é mais ler os comentários que o original. Então é necessário que... Depois não vou comentar o nome, né? Mas até tive um professor que ele nem dizia mais João Amos Comênios. Ele falava já J.A. Comênios. Porque e você fica, ok. Parecia que eu só tinha mesmo J.A. Estava lá J.A. Fazer o quê? É verdade. Ok, então terminamos com este podcast de uma forma descontraída e assim divertida. Falamos sobre as notícias, demos as nossas opiniões acerca de vários assuntos que foram noticiados durante a semana. Muito obrigado por nos acompanhar. Então, curta o vídeo, subscreva o nosso canal. Estaremos juntos no próximo episódio. Queridos internautas, estamos, acredito, a terminar, né? E obrigado pela vossa companhia. Encontrar-nos-emos no próximo episódio e foi muito bom. E esteja sempre ali. Tchau. Muito bem, é sempre um prazer transmitir ou passar as notícias para vocês. Muito obrigado por terem nos acompanhado até o final. E se você nos acompanhou até o final, eu digo que você é um guerreiro. Então nos vemos na próxima semana.